E aí a gente, né, começa a falar um pouquinho desses primeiros movimentos, né? E o primeiro site que eu apresento nessa primeira discussão da gente é o Proctório, né? Que é um site que permite, na verdade, que a gente utilize uma câmera de inteligência artificial que monitora a linguagem corporal do aluno, né? E qualquer movimento suspeito, um aviso é encaminhado ao professor. E eu venho discutindo a questão desse site ser importante para que a gente possa fazer esse movimento de entender, né, a importância desse aluno, né, a importância de entender que em alguns movimentos o uso de um site como esse é necessário. Para algumas disciplinas é importante ter um certo rigor, né, no uso à distância. Esse outro site aqui, que parece quase com o mesmo nome, Proctoro, né? É um outro site de avaliação, de aplicação, ele conecta os alunos aos professores através de videoconferências. Ele já tem um diferencial e ele permite, na verdade, que os alunos consigam fazer as avaliações como se fosse uma prova oral, né? E ele dá uma rapidez e uma segurança, principalmente na gravação e no registro, muito usado nas universidades europeias e tem ajudado muito na questão das defesas, principalmente. Então, são soluções que têm ajudado um pouco nessa condução dos registros. Esse outro site aqui, depois eu mando para vocês, todo mundo, esses sites, porque eu acho que é bem interessante vocês perceberem esse movimento. Esse outro site aqui, o Safe Exam Browser, ele evita que o aluno, durante a realização do exame, abra novas telas do computador. E aí ele evita que o aluno recorra à ajuda externa ou possa copiar informações em seu computador. Então, quando a gente começa a usar esse aplicativo, o aluno fica numa única tela, que é a tela da prova, e a gente não consegue, ele não consegue sair daquela tela, ele não consegue usar nenhuma outra tela do seu notebook ou do seu computador, e apenas aquela tela ele consegue fazer a sua atividade. Então, esse browser ele tem sido muito utilizado nos Estados Unidos e permite que o aluno consiga, enquanto elemento avaliativo, poder realizar a sua prova com uma certa segurança, porque do outro lado, o professor aplica uma prova num certo horário, ele tem como ter uma sequência mais lógica em relação a isso. E eu tenho esse último site aqui, vou mostrar a vocês, que eu separei, né? Que é o Respondos, tá vendo? Que também bloqueia o ambiente de teste e ele consegue deixar que os alunos não saiam da tela, né? Então, são 4 sites, 4 aplicativos, 4 movimentos que levam, na verdade, o professor, a escola, a universidade, a ter mais segurança em relação à avaliação. E a avaliação em relação ao uso de formulário foi um grande tormento para a gente. Quem é de algumas áreas mais qualitativas, áreas mais de humanas, não teve tanto problema. Mas outras áreas mais exatas tiveram vários problemas em relação às avaliações na pandemia, porque exigia um certo controle, né, de realmente validar a aprendizagem. Então, assim, o primeiro movimento nosso, gente, é entender o lugar que esses formulários, que a avaliação exercia sobre os nossos alunos e a importância que se dá, na verdade, a esses movimentos. Então, é desse lugar que eu quero conversar um pouquinho com vocês e falar da importância de pensar sobre o lugar da avaliação na universidade, na escola e na vida dos alunos. Sobre o que eu falei até agora, algum comentário? Ou quer abrir o microfone e fazer alguma fala?
Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Vera Marques, professora especialista regente em turmas de educação infantil na cidade do Recife, aposentada pela SEDUC e querendo voltar para a academia no futuro, muito breve, espero. Sou filha daí, da UFPE, do Centro de Educação, e já está na hora de voltar, agora que eu tenho tempo. E como que eu poderia usar o formulário Google na educação infantil agora? Me veio esse questionamento. A gente vai chegar lá, Vera, essa discussão. Obrigada, vamos chegar lá. E aí, gente, eu vou fazer uma outra discussão com vocês, que é extremamente séria agora, que é um outro lado desse uso, né, dos formulários eletrônicos. A gente tem um lado muito romantizado da tecnologia, e é importante entender que esses formulários, eles estão coletando os nossos dados. Tudo que nós estamos usando gratuitamente na internet tem um lado negativo. E nós precisamos também começar a estudar e a explicar muito para os nossos alunos essas questões, né? Porque quando a gente tem usado o Google, na verdade, existe um estudo chamado Learn Analytics, né? Onde eles estão, na verdade, extraindo e analisando os nossos dados. Então, não é que a gente não vai usar o formulário Google, mas é importante usar sabendo o que a gente está fazendo e tendo muito cuidado com esse uso. Pesquisadores do Brasil inteiro hoje estão estudando essa questão. Né? Existem grupos de pesquisa só sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, quando o Google e qualquer outra empresa de tecnologia, até o próprio Moodle, mesmo sendo um software aberto, eles conseguem também captar informações da gente. Né? Por que a gente, quando faz uma pesquisa no Google, quando vai abrir o Facebook, está lá o que a gente procurou no Google? Porque, naturalmente, as nossas pesquisas são vendidas para as empresas comercialmente. Então, tudo que você faz hoje, praticamente, usando a internet, você está vendendo as suas pesquisas, vendendo a sua busca para as grandes empresas. E aí, o grande problema, que aí é importante ver esse outro lado, do uso dos formulários, do uso de tudo que é gratuito e muito livre, é que as empresas absorvem as informações que têm, na verdade, e elas começam a modelar comportamento. Né? E essa informação é muito importante que a gente vivencie com os nossos alunos, né? E modelar comportamento vem muito numa visão de Skinner, muito numa visão behaviorista do passado. Por quê? É como se as grandes empresas fossem impondo modelos para isso. E com o tempo, essas grandes empresas vão criando para a gente alguns modelos, levando a gente a não sair do nosso projeto, das nossas dimensões. E isso pode impactar muito o currículo da gente, o currículo das universidades, o currículo das escolas. Então, assim, é importante essa discussão, porque muitas vezes nós ficamos muito fascinados pela tecnologia e não estudamos e não analisamos esse outro lado. E nessa formação eu faço questão de apresentar para vocês essa discussão, né, que mesmo sendo muito interessante, mesmo sendo muito importante, desde apresentar um lado de aplicativos e formulários, né, produzidos por empresas, né, que bloqueiam as telas, que vigia o aluno, que usa inteligência artificial para fazer com que o aluno, em qualquer movimento do aluno, ele avisa ao professor, que faz com que apite do outro lado da tela do professor, que comunique isso. Do mesmo jeito, a gente tem que ter cuidado com esse encantamento, porque o formulário também provoca uma educação vigiada. Né? E aí eu queria que vocês conhecessem também um projeto que é super interessante, que é um projeto do Pará, é um site que eu recomendo para vocês, Educação Vigiada. Vou mostrar para vocês agora. É esse aqui,
educaçãovigiada.org.br. E nesse projeto, que é do Pará, um pessoal bem interessante, ele faz um estudo, na verdade, sobre como a gente está vendo a questão da entrega dos dados quando a gente tem usado esses dispositivos, né? E ele criticamente discute com a gente sobre isso. E a minha discussão sempre é muito essa. Não é deixar de usar, é usar tendo consciência e sabendo como os dados da gente têm sido usados. Por quê? Qualquer uso, até no e-mail, o nosso dado, ele é utilizado e ele é enviado para as grandes empresas. E esses dados têm modelado, na verdade, as grandes instituições. Então, esse site aqui, eu vou mandar para o e-mail de vocês, ele é um site que ajuda a gente a entender um pouquinho. E é muito importante que o professor, também hoje, faça uma leitura da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. É um documento que para a gente é muito importante, e principalmente nesse momento de pandemia. A pandemia exige da gente, a partir desse momento, do uso excessivo de tecnologia, que a gente se aproprie desses instrumentos para ter um maior controle sobre isso. Então, gente, eu queria fazer essa abertura com vocês inicialmente, para fazer esse movimento, né, e dizer a vocês que não é somente usar o recurso, não é somente usar a tecnologia, mas é usar com esse cuidado, né? E eu vou mostrar só rapidamente uma provocação para vocês, né? Vocês vão conhecer agora, né, alguns recursos com CELI, mas, por exemplo, gente, a gente com essa coisinha aqui, com esse aplicativo muito simples, vocês podem, por exemplo, provocar, usar o escape room, por exemplo, usar cadeado, né, criar situações que provocam os alunos, fazer gamificação com esse formulário. Eu tenho usado muito, por exemplo, aí eu vou dar já um spoiler para vocês. Vocês podem, por exemplo, vir aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó, vem aqui, clique em complementos. A gente tem vários complementos que vocês podem adicionar nos formulários de vocês. Vocês podem, por exemplo, gente, usar complementos como certificados, o Certify. O aluno pode responder às questões e, quando termina, se acertar, o próprio formulário já emite o certificado para o aluno. Você pode escolher o certificado. Você pode baixar um complemento que é, na verdade, um time, e você coloca já o tempo que cada questão ele pode resolver. E quando o time vai encerrando, ele vai fechando a questão. Você pode colocar um plugzinho aí, um complemento, que pode dizer quando o formulário vai ser fechado. Então, tem vários complementos que vocês podem estar estudando e baixando. Então, o formulário do Google, ele tem, do outro lado, um lado que a gente nunca vê, com várias ferramentas que podem ajudar. Geralmente, eu uso, né, essas 3 ferramentas que são super interessantes, mas agora eu quero passar para a minha amiga Celina Negromonte, que vai fazer um passo a passo, é um curso básico esse, mas eu queria fazer essa fala inicial com vocês. E eu pergunto agora para vocês inicialmente, se o que eu falei fez sentido, se alguém quer abrir o microfone para fazer alguma fala, ou se querem falar, escrever aqui no chat alguma coisa desse primeiro bloco. Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não, só queria fazer um comentário, né? Eu fiquei sem celular essa semana e eu tinha um aplicativo do Bradesco nele. E aí peguei o aparelho do meu esposo e baixei esse aplicativo do Bradesco. Meu esposo nunca foi cliente do Bradesco. Depois de 2 dias, o Bradesco começou a ligar para ele, para saber se ele queria abrir uma conta. Exatamente. Então, isso realmente, mesmo. Porque assim, quando eu baixei o aplicativo, eu não coloquei nada dele, só foram os meus dados, né? Os dados da minha conta do Bradesco, né? Então, terminou que o Bradesco achou ele através de mim. Então, muito interessante essa questão dos dados pessoais nossos, né, na internet.
Alguma fala a mais, gente? O microfone aberto para esse momento de contexto. Então, Celia, é contigo. Oi, boa noite. Bom, gente, vamos. A ideia hoje é construir com vocês um formulário Google. Nós pensamos no formulário simples, né, na utilização do formulário, seja na educação infantil, seja lá na academia. Então, dá para usar o formulário Google nas atividades do infantil às teses, aos pós-doutorados da vida, a gente pode utilizar, mas é com muita responsabilidade, como o Marcos falou. Outro dia nós estávamos participando de um curso e uma das avaliações do curso tinha mais de 250 perguntas desse curso, e eram perguntas assim, muito nada a ver com o curso. E aí nós fomos analisar o porquê, né, de tudo isso, e realmente nós paramos, eu e uma outra colega, começamos a responder, e depois, qual o objetivo dessa pesquisa, né? Então, nós resolvemos dar uma parada. Então, a ideia é construir um formulário, acho que muita gente aqui já deve conhecer o formulário Google, e ele tem muitas facilidades, né? Então, nós, nessa pandemia, utilizamos muito, porque ele é fácil acesso, né, mas com responsabilidade. Então, a gente não pode fazer uma pesquisa que envolva muito dados pessoais das pessoas, porque, como o Marcos falou, né, alerta, esses dados vão ficar, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, para construir um formulário Google, eu vou compartilhar minha tela. Tá? Para criar um formulário Google, nós vamos começar de um formulário básico. Tá? Para mim não tem problemas, se estiver sendo muito rápido, vocês avisam, tá? Então, para construí-lo, ele é uma ferramenta do Google, então eu preciso estar logada numa conta do Google. Então, aqui nós temos os aplicativos, né? Aqui nesses quadradinhos, nós temos aqui a paleta de aplicativos do Google, as ferramentas que nós temos aqui. Nessa barrinha lateral, a gente pode procurar o aplicativo, porque o posicionamento dele vai de acordo com o uso ou com a arrumação que a gente pode fazer. Então, a gente pode arrastar essas ferramentas de acordo com o nosso uso maior, tá? Então, fica mais fácil a gente procurar aqui. Então, nós temos aqui um formulário. Vamos começar de um formulário simples, tá? Nós temos, quando a gente clica em formulário, vai aparecer um formulário em branco, algumas opções de formulário do próprio Google, então, convite para festas, informações de contato. Vamos ter aqui alguns templates, né? Avaliação, então temos uma galeria de modelos, nós temos alguns exemplos aqui, e às vezes até na instituição, quando ela cria, já fica um templatezinho da própria empresa, né? Então, de acordo com o e-mail que a pessoa estiver usando, ele até já vai aparecer o e-mail institucional ou não, tá? O material da instituição. Então, nós temos aqui vários modelos, então, de acordo com o objetivo da pessoa, né, do usuário. Ele pode ir aqui na galeria e depois transformar isso, tá?
Então, se eu quiser um formulário aqui, vão ficar os formulários que nós criamos, ele vai aparecer aqui também na sequência do que nós abrirmos, tá? Então, ele vai ficar numa ordem cronológica. Vou mostrar para vocês aqui a criação de um formulário em branco. Então, quando nós clicamos, ele vai aparecer com esse formato. O bom do formulário é que ele tem assim, o lado ruim é precisar da internet, né? Precisa estar online para a criação dele. Mas o bom é que ele vai salvando automaticamente. Então, uma das coisas legais é colocar o título. Então, aqui é o nome do arquivo, tá? Vou botar aqui. Então, o formulário eu posso colocar já o título dele aqui, oficina. Se eu coloquei o título aqui, eu posso nomear esse arquivo com o mesmo nome ou criar um outro nome para esse arquivo. Quando eu coloco aqui, e não coloquei aqui o título do formulário, então aqui quando eu clico aqui, ele já vai ter esse nome aqui, tá? Então, oficina, posso colocar já numa pasta no Drive, no Google. Posso colocar uma estrela para favoritar esse formulário, tá? Então, aqui nós vamos ter as perguntas, as respostas, elas também vão aparecer aqui numa outra aba, quando nós tivermos respostas aqui. Nesse outro espaço, abaixo do título, nós temos um espaço para descrição. Então, oficina. O F ficou maiúsculo, só um minutinho. E o professor vai descrever, vai dar os detalhes do que ele quer. Aqui temos na parte direita, né, nessa coluna direita, nós vamos ter os recursos para uma nova pergunta. Tá? Então, aqui é o título. Uma das coisas, quando eu estou usando esse formulário, nós podemos utilizá-lo como numa pesquisa, que ela pode até ser anônima, sem a identificação de quem está respondendo. Então, eu não precisaria colocar nome nem e-mail, mas se eu estou usando esse formulário como uma ferramenta escolar, por exemplo, eu posso pedir para o aluno digitar o nome, se é uma atividade do escolar, né? Digite o seu nome. Então, é sempre bom colocar em primeiro lugar, porque nós vamos ver que a gente pode embaralhar, né, as questões, podemos ter outros recursos aqui. Quando nós colocamos aqui o nome, ele automaticamente, a inteligência artificial, dependendo do que nós digitarmos aqui nas questões, ele já vai sugerir o tipo de perguntas. Então, nós vamos ter aqui uma caixa de texto, que está aqui, uma caixa que aqui eu vou dizer que tipo de questões, ou melhor, que tipo de respostas eu vou precisar utilizar nessas perguntas que a gente estiver colocando, tá? Então, quando eu digo digite seu nome, ele já vai pedir uma resposta curta. Se eu quisesse um texto maior, um parágrafo, descreva como foi o seu dia hoje. Ele já
poderia exigir uma questão maior. Se eu coloco uma questão de múltipla escolha, então aqui é onde nós vamos escolher o tipo de questões que nós vamos estar colocando. Então, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa. Eu posso, no formulário, solicitar um upload de um arquivo que vai estar lá no Drive, a gente vai ver depois. Uma escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, e a data e o horário. Então, é nessa caixinha aqui, deixa eu colocar fora, que vai aparecer as opções para respostas, tá? Então, aqui no documento, nessa seção aqui da pergunta, nós vamos ter um quadrinho, que é quando nós vamos utilizar, inserir alguma imagem, tá? Então, ela vai aparecer aqui, a opção, para que a gente possa pesquisar a imagem, fazer o upload da imagem que esteja no nosso computador, ou na câmera, se eu quiser habilitar a câmera na hora para que alguém capte alguma imagem, no Google Fotos, no Drive, ou se eu quiser pesquisar na internet. Então, vou colocar aqui Recife, que é uma cidade que é linda. Não sou moradora de Recife, tá? Mas eu sou. Então, só para quem os paulistas verem aí um pouco da nossa cidade. Então, aqui, ó, se eu quiser a imagem, vamos inserir aqui uma imagem. E essa imagem, ela vai ficar aqui, na pergunta. Tá? Então, esse é um tipo de formulário bem básico. Então, a professora da educação infantil, ela perguntou se poderia utilizar. Então, esse é um recurso que os professores da educação infantil usam muito. Tá? Aqui, se eu clicar fora, ele vai pedir, vai aparecer aqui 3 pontinhos, e quando eu habilito esses 3 pontinhos, ele vai ajustar a imagem no espaço do formulário, tá? Então, se eu quiser centralizar, eu só escolho aqui a posição que eu queira do alinhamento. É basicamente da estrutura do formulário, tá? Se eu não quiser usar esse recurso, se eu não gostei, não tem problema, pode excluir a imagem, clicar fora, não gostei, eu posso remover, tá? Então, é aqui nesse espaço, nessa coluna aqui vertical, nós vamos ter essas opções de clicar para uma próxima pergunta, tá? Depois que nós colocarmos o formulário, tá? Depois a gente vai para configurações. A gente pode, que nós quisermos que seja obrigatório, que no caso do estudante, então, digitar o nome seria uma opção obrigatória. Se eu quiser o nome completo, caso o estudante tenha mais de um estudante na turma, não é interessante, então digite o nome completo. Se eu quiser copiar, fiz a questão, gostei dela, está arrumadinha, quero copiar a mesma questão. Então, eu clico aqui, eu estou duplicando a questão, tá? Se eu não quiser a questão, jogo aqui na lixeira, tá? É nessa opção do remover, tá? Aqui, vou para uma outra questão, clicando na ferramenta aqui na barrinha lateral, à direita. Tá? Se eu quiser, eu tenho um outro formulário que eu já fiz e que eu gostei das perguntas, eu posso importar as perguntas de um formulário, posso até duplicá-lo todo, ou posso selecionar algumas perguntas. Aqui, se eu quiser colocar um título no formulário, então a gente vem para cá,
E aí vai abrir uma seção para que a gente coloque um título e um subtítulo. Então, dependendo do exercício que eu queira propor ao estudante, eu posso colocar aqui uma seção, tá? Aqui temos as opções de inserir imagens no corpo do texto, tá? E não numa questão, só para que vocês conheçam. E aí, o inserir imagem, ele vai no mesmo processo de todas as outras, da imagem da questão, ou da câmera, ou se eu já separei um URL e tenho aqui, então a gente vai clicar. Se eu quero separar uma imagem que eu tenha no meu computador de fotos, então eu seleciono e vou inserir. Então, a gente o mesmo processo das fotos, sejam elas no corpo do texto, da questão do formulário, ou não, tá? Aqui eu posso adicionar vídeo, e aqui eu quebro seção. Então, alguns formulários, eles vão pedir se eu posso dividir o formulário em questões de língua portuguesa, de matemática, e aí utilizar essa quebra de seção, tá? Então, aí iria para uma seção 1, 2. Até aí, está sendo rápido. Tem alguma pergunta, gente? Está sendo rápido, está dando para acompanhar? Está dando para acompanhar, sim. Tá tranquilo. Ok. Se tiver alguma pergunta, a gente escreve no chat também. Isso. E a gente dá uma olhadinha, eu puxo para cá, entendeu? Isso. Alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta para a Celi? Aí, Na medida eu vou... que a professora está apresentando, a professora Celi, aí eu estou experimentando também aqui em outra aula. Isso. Estou fazendo simultaneamente. Obrigada, mas está dando sim. Pronto, a ideia é essa, tá? Normalmente nós trabalhamos com oficina no passo a passo, tá? Então, o ideal era que a gente construísse aqui, pelo menos vamos tentar fazer, né, uma pergunta, uma questão de cada, né, de múltipla escolha. Celi, deixa eu só dar um recadinho para eles. Depois eu vou botar a gravação desse vídeo no YouTube, no canal Não Listado, e mando para vocês esse vídeo. Aí vocês podem assistir depois com calma e ver o procedimento que ele está fazendo, caso tenha alguma dúvida. E eu mando para vocês também todos os links que eu apresentei antes da fala de Celi. Tá certo, gente? Uhum. Aqui tem algumas coisas que a gente escreve, porque a gente pergunta. Um exemplo, você gosta de estudar? E eles, não sei se vocês já viram, ele já vai ter uma opção aqui, ele vai dar múltipla escolha, ele já sugere que essa é uma questão de múltipla escolha, e aqui ele já dá algumas dicas, tá? Sim, não, talvez. Então, nós podemos utilizar esses recursos. Então, quando eu clico no sim, ele já vai aparecer aqui o sim. Quando eu clico no não, eu posso também lhe dar a opção talvez, tá? Então, aqui, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para acompanhar bem as sugestões dele. Se eu quero obrigatória, coloco aqui, tá? Depois nós temos esses 3 pontinhos mágicos que nós podemos ver, ir para a seção com base na resposta, ordenar opções aleatórias, ou podemos descrever também, dar maiores detalhes dessa questão, tá? Vou clicar aqui numa outra opção para que vocês vejam uma outra diferença. Então, você gosta de estudar? Gente, eu estou sem muita criatividade nas perguntas, tá? Então, perdão aí, porque
que você mais gosta de fazer, tá? Por exemplo, você mais gosta de fazer. Ele está sugerindo um parágrafo, mas eu não quero um parágrafo, eu quero colocar algumas questões. Então, aqui, eu seleciono, quero dar uma opção. Então, aqui, se eu clicar em múltipla escolha, ele vai abrir uma paleta de opções aqui, vai ficar uma bolinha. Então, eu posso escrever aqui as opções que eu gosto, tá? Então, eu gosto de nadar, de cantar. E, às vezes, é um detalhezinho que a gente elabora a questão e, às vezes, se atrapalha quando o aluno dá uma resposta que não é a que a gente estava esperando, tá? Saltar, dormir, ler. Aqui eu tenho algumas opções, tá? E aí, dentre essas opções, eu posso colocar também se eu não gostar de fazer nada disso, tá? Mas eu sou uma professora democrática e aí eu posso querer ouvir a opinião do meu aluno, então eu coloco aqui um outro, clico em outro e vai aparecer no espaço, um espaço para que ele possa escrever a observação, o que ele gosta de fazer. É interessante que a gente acompanhe o andamento das questões para dar uma conferida. E aí nós temos aqui, antes do nome enviar, 3 recursozinhos, tá? Mas a gente tem um olhinho aqui, e esse olhinho, ele vai mostrar como é que está a construção do formulário, tá? Então, nós temos aqui o asterisco com o nome obrigatório, e aqui, obrigatório, tá? Digite o nome, você gosta de estudar aqui, sim, não, talvez, né? O que você mais gosta de fazer. Então, se eu quiser marcar aqui, olha, eu posso responder para ver se está certo, né? Se minha construção está legal. Então, a gente tem como ir avaliando isso durante a construção. Quando eu fui construir meu primeiro formulário, eu apanhei um bocado, porque eu fiz a construção e aí eu olhava e queria voltar e não conseguia. Aí foi meio cansativo, viu? Foi uma viagem. Mas aí, porque aqui eu não olhava para esse lápisinho aqui, viu, Vera, que está construindo, que quer construir o formulário para os alunos da educação infantil, tá? Então, aqui tem esse lápis aqui, esse que quando eu botei ali naquele olhinho, eu visualizei como é que estava a estrutura do formulário. Para voltar para a edição, eu venho aqui no lápis, então ele vai perguntar se eu quero fazer as alterações, né? Eu vou colocar aqui em sair. Aí eu clicava no lápis, vinha em sair e ficava na dúvida se eu podia fazer isso. Mas ele volta para a opção de edição, quando eu clico lá em sair, tá? Aí aqui, quando eu estava na opção, quando ela é múltipla escolha, aqui a gente só pode marcar uma questão, só uma dessas alternativas. E aí, vê a incoerência. Aqui eu pergunto, você gosta de estudar? Sim ou não? Já me garante, né? E aqui, o que você mais gosta de fazer? Aqui tem o mais, está até repetido, né? Vou consertar. Coloquei o que você mais gosta, aí o professor pode dizer, bom, eu quero só uma resposta, tá? O que ele mais gosta de fazer. Mas se o professor colocasse aqui
que você gosta de fazer. Aqui, né, da forma como ele está construído, eu só vou poder marcar uma única opção, que é quando ele está aqui em múltipla escolha. Mas se o aluno tem mais de uma alternativa que ele quer marcar, então o segredo está aqui em marcar caixa de seleção. E aí ele vai ficar quadradinho. Quando ele estiver quadradinho, nós vamos poder marcar todas as opções que nós quisermos. Tá? Então, múltipla escolha, que é o caso dessa seção aqui, nós só podemos marcar uma única alternativa. Quando eu clico na segunda, marquei uma. Quando eu clico na segunda, ela desmarca. Aqui na caixa de seleção, não, nós podemos marcar todas elas. Tá? No outro, eu vou escrever correr, por exemplo. Marquei tudo isso e estou colocando. Tá? Então, são os segredinhos que o formulário ele permite que a gente tenha essas opções. Então, nós vemos. Deixa eu jogar isso aqui na lixeira. Quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, nos 6 pontinhos que fica aqui no meio da seção, eu posso jogar lá na lixeira quando não tiver me servindo, tá? Aqui, quero voltar aqui para essa imagem. Eu posso escrever um título, tá? A imagem que transmite. Então, pode ser uma questão. Esse aqui aliás, esse aqui é o título, o que a imagem te transmite, tá? Aí eu posso colocar agora as perguntas. Ela transmite melhor. Deixa eu inverter aqui, tá? Responda a questão a partir da leitura da imagem. E aqui eu posso estar criando outras sessões para essa atividade. Então, a imagem que transmite. Então, eu posso deixar uma questão livre para que o aluno faça digite o seu texto, tá? Eu posso, depois, deixo essa questão, mas eu quero ainda que ele retome a questão. Então, eu posso botar: observe as cores da imagem. Tá? E aqui eu coloco são reais, para que o aluno responda. São desenhadas, enfim. Nós E aqui eu quero que o aluno responda. Vamos para uma outra questão. Desenhe algo a partir da leitura da imagem anterior. Quando eu
peço para o aluno desenhar ou ele fazer uma fotografia, aqui nós vamos utilizar um outro recurso, que é, aqui vou na caixinha de texto, e é esse upload de arquivo. Tá? No upload de arquivo, ele vai dar essa mensagem, vai perguntar se a gente quer permitir que os participantes eles façam o upload de arquivos no Drive. Tá? Aí ele dá esse recadinho que o arquivo vai estar no Drive, então, no caso, o estudante vai deixar lá na memória, lá nas nuvens do seu Drive, do celular ou do computador, que a gente vai clicar em continuar e vai pedir o tipo de arquivo que a gente quer, tá? Aí ele vai, se eu posso deixar livre aqui também, tá? Mas se eu quiser um arquivo específico, a gente precisa habilitar aqui esse botão, tá? Esse documento pode ser, ou melhor, esse arquivo pode ser um documento, pode ser uma planilha, um PDF, um vídeo. Então, aqui a gente precisa marcar o que é que nós queremos. Então, se eu estou pedindo um desenho, o aluno pode fazer esse desenho no computador, até no Drive, né? Usar o recurso lá do Drive, e lá no meu Drive usar o recurso desenho, e ele vai salvar aqui o desenho, tá? Então, ele tem aqui, no mais aqui, essa opção dos desenhos do Google, então vai habilitar a paleta para que ele faça o desenho, ou então eu posso pedir para ele voltando aqui para a questão, eu posso pedir uma imagem, ou seja, ele pode fazer o desenho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu habilitar e eu faço a opção dos recursos da ferramenta que eu quero, tá? Então, eu vou marcar aqui. Numa quantidade de arquivos, a gente vai colocar aqui, ele vai aparecer a opção 1, 5, 10, que é o limite, o número máximo. Tá? Então, a gente pode, se eu quiser colocar um 2, ele não vai, tá? Então, eu tenho que, são essas opções de escolha. O tamanho máximo do arquivo, nós também precisamos escolher, dependendo do trabalho que eu esteja pedindo. Então, se for uma apresentação que tenha muitas imagens, ele vai precisar de uma memória maior, né, os megabytes ou gigabytes. Aqui a gente vai escolher, tá? É interessante que o professor escolha. E aí ele diz que esse formulário ele pode aceitar até 1 gigabyte de arquivo. Aí, quando nós vamos ver, ele vai aparecer aqui, ver na pasta, tá? Quando eu for visualizar o arquivo que o aluno responder. Até aí, isso é bem... Vamos para uma outra questão. Toda vez que a gente quiser uma outra questão, nós vamos aqui para essa bolinha. Uma outra ferramenta. Cidade que você mora. E aí eu posso aqui listar algumas cidades, tá? Então, posso colocar aqui. Vou escolher múltipla escolha, mas depois a gente pode transformar isso. Então, às vezes, a gente começa a escrever e depois resolve mudar de questão. Então, é possível fazer isso. Caruaru.
Digam aí esses dados que vocês são. Porque... Enfim, para contemplar todo mundo, eu posso colocar aqui a opção outro, tá? Deixa eu eliminar essa aqui. Então, tem outra opção. Aí, às vezes, dependendo do formulário, isso aqui vai ficar muito grande quando a gente for visualizar, às vezes tem 10 itens, 20, vai ficar muito grande. Então, o que é que a gente pode fazer? Em vez de usar essa múltipla escolha, a gente pode usar a lista suspensa, tá? Essa lista suspensa, quando eu vou aqui no olhinho, eu vou ter aqui a caixinha para eu escolher. Então, a gente vai aqui, clica nela, habilita a caixinha, e aí a gente vai poder marcar a opção. Agora, eu acho que na lista suspensa, parece que ela não fica o outro. Acho que é isso. A opção outro, ela não ficou habilitada. Tá? Então, a gente pode estar sempre usando esse recurso do... deixa eu ver na lista suspensa, mas eu acho. Vou clicar novamente para... Não tenho certeza, tá? Sei sim. Celi, tem duas perguntas aqui, tá, Celi? Tá, certo, pode até fazer. Poliana Pimentel, quando vamos fazer mais de um formulário igual, tipo a prova para turmas diferentes, qual seria a diferença entre a opção de importar e criar cópia? Pronto, eu vou chegar lá, tá? E a outra é, e a pontuação, como pontuar as questões de irmã Assunção? Pronto, vou mostrar, formulário com teste. Na configuração aqui, daqui a pouco eu chego aqui, tá? Dessa questão aqui, o quanto você gosta de estudar? Tá? Quando eu pergunto, veja que ele já escolheu automaticamente aqui quanto você gosta de estudar. Ele já apresenta como uma escala linear, é a melhor opção de resposta para que o aluno avalie o quanto ele gosta de estudar. Então, às vezes, o enunciado, ele já vai, já direciona para o tipo de resposta que a gente pode estar utilizando. Então, aqui na escala linear, a gente pode ir do 0, não gosto de estudar nada, até o 10. E aqui a opção, o professor pode escolher de 0 a 7, de 0 a 6, tá? Ele faz essa opção aqui da escala linear. Daqui a pouco eu chego nas configurações, viu, irmã? Mas eu vou continuando aqui, eu vou importar agora uma pergunta, tá? Foi Luciana, não foi? Vê só, Luciana, eu tenho aqui alguns formulários, tá? Olha como ficam as bolinhas. E eu quero, da prova que eu fiz até uma prova para 2 escolas, tá? Ou melhor, eu tenho uma prova, mesma turma, em 2 escolas diferentes. Aí eu posso vir aqui e importar perguntas. Quando eu venho aqui em importar, logo depois da bolinha com a cruzinha, tem um papelzinho com uma seta. Importar perguntas. Ele vai me apresentar vários formulários que eu tenha colocado. Então, aqui, não sei nem o que é, viu? Vou escolher aqui, esse é avaliação. Nesse avaliação,
Ai, nem. Está tudo sem título, desculpa. Vou para outro. Esse aqui. Selecionei esse formulário e aqui ele vai me perguntar qual é as respostas, ou melhor, as perguntas que eu quero aproveitar desse formulário. Então, eu tinha lá esse formulário aqui, que eu coloquei o nome Formação, setembro de 2020. Nesse formulário, aí tem um desenho aqui, que é Encontre o Nemo. Procure os peixinhos. Eu vou clicar neles, tá? Aproveitar a professora aí da educação infantil. Então, eu tenho essa questão que eu gostei, eu quero aproveitar. Quero essa outra aqui. E aqui também, olha, eu posso escolher e depois eu posso deletar, tá certo? Então, aqui eu já tenho uma outra pesquisa, então vou clicar nessa, só para vocês verem. Aqui eu tenho uma caixa de seleção. E esse aqui é uma escala linear. Selecionei as questões que eu quero, eu vou marcar aqui importar perguntas, tá? E aqui, olha, importei essa pergunta, deixa eu tirar essa aqui, deixa eu jogar fora essa seção. Ah, esse é o da quebra de seção, tá. Aqui, lembra que eu tinha clicado aqui, na quebra de seção, aí ela foi aqui para a seção 2. Então, aqui eu tenho, procure os peixes. E aqui eu tenho uma pergunta aqui, que é Encontre o Nemo. Então, o Nemo está aqui, eu posso pedir para o aluno pensar outras formas de printar a tela, né, circular, editar e encaminhar para o professor. Aqui escolho o peixe mais bonito, veja que está um quadradinho. Quando tiver um quadradinho, é caixa de seleção, então permite mais de uma, que o aluno marque mais de uma resposta. Aqui é resposta curta, como você se sente no trabalho remoto, é uma pesquisa. Então, isso aqui eu não quero mais, clico nele, jogo na lixeira, tá? Aqui, qual a ferramenta do Google que você mais gosta? Uma questão aqui que é de múltipla escolha, tá? Aqui, quais as ferramentas que você quer aprender? Então, aqui está o quadradinho, é questão de caixa de seleção, mais de uma alternativa. Então, só visualmente, quando vocês verem que ficou a bolinha, só vai permitir uma única alternativa. Quando ficar o quadradinho, mais de uma alternativa, tá? Se eu quiser inserir um vídeo do YouTube, é interessante que a gente já tenha o endereço, mas eu posso pesquisar também pelo assunto. Então, se eu já fiz essa seleção, eu quero um vídeo sobre Recife, um material que está lá no YouTube. Então, o bom do formulário é que a gente pode fazer os exercícios e nós vamos ter vários tipos de texto, tá? Então, se eu quiser um vídeo, inserir um vídeo, pedir que o aluno, a partir da leitura, do que ele visualizar no vídeo, ele responda, é que a internet tem que ajudar, tá? Celi, tem uma pergunta de Luciana, tem uma pergunta depois de Luciana Firmo, Tá. depois Luciana também tem uma pergunta, ela levantou a mão, tá? Tá. Certo, eu já libero, tá? Então, aqui, olha, se eu quero mudar a posição desse vídeo que eu coloquei, é só arrastar. Então, a gente colocou no formulário a questão, a gente pode mudar de lugar, tá? Quer que eu responda logo? É melhor, né? Pessoal, isso aqui, a gente volta depois aqui para essas questões, mas é assim. Importar a pergunta,
eu clico aqui e vou importar aqui essas questões, tá? Para aqui a gente falta fazer a configuração. Veja que ele está sem graça, né? Está um formulário que não tem um desenho e assim. Veja que quando a gente vai para os formulários, um desenhozinho, um bannerzinho aqui na frente, ele já fica diferente, tá? Então aqui eu tenho... Oi. A pergunta justamente do Luciano é essa. Celi, como faz para colocar uma foto e imagem no início do formulário? Depois ela pergunta, teria alguma questão para que pode ser em 2 colunas? Tipo, eu selecionar na primeira e segunda coluna. E Caroline perguntou, só posso usar vídeos de YouTube ou posso pegar do meu drive de arquivos do meu computador? E depois, Luciana Chagas também levantou a mão, tá? Tá, pessoal. Aqui, nessa parte de cima, a gente tem essa paleta. Nessa paleta, a gente tem a opção de escolher uma imagem para colocar aqui no cabeçalho, tá? Eu posso escolher uma imagem do banco de imagens aqui do Google, nós temos essas opções, tá? Mas podemos também personalizar um cabeçalho. Eu posso fazer o upload de algum material que esteja já no meu computador, de algum banner. Eu posso criar aqui um banner com o nome da escola, com a imagem. Só que uma dica que a gente pode estar utilizando para esse cabeçalho, para personalizar, vai lá no Canva e cria com o capa de Facebook. Ele dá uma estrutura legal. No Canva, eu fiz essa aqui. Deixa eu fazer o upload com a capa do Google Classroom. Acho que eu botei aqui na área de trabalho. Deixa eu só lembrar. Acho que foi esse aqui. Aí, aqui, ele, quando não está no Google Fotos, ele fica aqui meio que no risco de centralização, tá? Eu posso arrastar. Eu fiz um aqui direitinho, Marcos. Deixa eu ver aqui. Se não tiver bom, a gente tira e coloca de novo, tá? Olha. Isso daqui eu peguei só um detalhe do tio. Mas na capa do Facebook, do Google Classroom, deixa eu ver aqui. Eu tenho problemas. Eu saio abrindo e eu... Deixa eu ver aqui. Olha, esse formulário Google aqui, essa capa, eu fiz no Canva, acho que o nome é capa do Google Classroom, ou seja, é aquele banner que a gente coloca no Google Sala de Aula, tá? Aí ele, às vezes, aqui, quando a gente faz esse upload do arquivo, é bom centralizar, ele fica normalmente, ele encaixa menor, tá? Aí aqui, deixa eu voltar para aqui, tá? Se eu não... Celi, esse a gente pode pegar também assim, porque nem todo mundo tem habilidade com Canvas. Aí, sim, quem não tiver habilidade com Canva, pode pegar lá no Google Imagens mesmo, ele coloca Google Classroom, sim, e aí ele vai aparecer várias fotos, isso, né? Isso, várias vai imagens aparecer, isso. Para trazer para cá. São várias opções, tanto no Google Fotos, porque do que a gente já tem aqui da própria do documento daqui, ou eu posso ir pesquisar aqui. Pesquisar fotos, deixa eu ver, banner, deixa eu ver, do Facebook ou do... Se ele já vai por aqui. Aí tem algumas opções... Aí, nesse caso, é o que você já tem no seu computador, não é isso?
Mas aí eu posso fazer o upload dele. Se eu abrir aqui e for... Posso até já colocar aqui, sabe? Capa de Facebook. Ou no Canva, ele está bem facilzinho de colocar. O bom do Canva é que aqui a gente tem algumas opções, mas ela mesmo, ela aqui, se eu escolher, por exemplo, essa imagem, aí eu vou fazer o upload dela no meu computador e depois continuar para o celular. E depois colocar, tá? Se a gente for para o Canva, ele também dá bem... É bem intuitivo. Canva.com. Aí aqui vocês vão ter várias opções. Aí aqui já vai para... Não é capa de Facebook. Aqui no Canva, o bom é da edição, que a gente pode estar colocando, escolher o template e colocar o que a gente quer, tá? A gente digita e pode mudar as cores, pode fazer bem. É uma ferramenta que a gente pode estar editando. Isso aqui não vai para... Pode aumentar, então aqui é bom sempre salvar. Porque eu uso o Canva no outro. Não abri no Canva, na minha conta. Tá? Mas aqui aí você personaliza o banner, você pode baixar já ele, baixa no teu computador e depois vai lá, ele está com o nome oficina, aí quando a gente for inserir aqui, escolher a pasta certa. Aí aqui ele também fica meio que no susto, tá? Quando ele está já no Drive mesmo, que ele não estava lá no Drive, tá? Ele está na área de trabalho. Quando ele está no Drive, ele já abre direitinho, aí fica mais fácil centralizar e ajustar ele no formato que a gente quer. Vai. Certo? Aí viram que cortou o nome oficina, tá? Mas, enfim, o processo é esse, de trazer um design para esse cabeçalho, tá? As cores aqui, essa ordem do tema, ela é isso aqui, é só o detalhe dessa linha aqui das seções. E aqui a gente vai escolher, se eu escolher vermelho, ele muda esse papel, assim, como se fosse o papel suporte, e as cores aqui. No Canva, não tem muito, no formulário, ele não tem muitas opções de cores, ele é basicamente, assim, essas cores aqui, elas surgem de acordo com o cabeçalho. Então, depende das cores do cabeçalho. Então, ele já faz uma pré-seleção. Então, ó, como o Marcos falou, ele tem um espião aqui, que já escolhe as cores que a gente colocou, ele já fica aqui pré-selecionado, tá? Então, aqui, essas cores de fundo, é a cor desse papel suporte, que a gente pode escolher, nos 3 tons, e o estilo, a fonte que a gente usa no formulário
ela não tem muitas opções, tá? Ela tem o básico, esse que a gente está usando, o básico, a escrita divertida, que ela não é tão, ela é uma letra desenhada, ela fica menor. A formal, então, para um trabalho acadêmico, seria as fontes, o básico e o formal. E eu gosto desse divertido, que ele fica pequenininho também, dependendo do contexto, a gente pode utilizar. Então, no caso das fontes, são esses 4 tipos. A gente não tem muita opção do negrito, do sublinhado. Aqui a gente não tem muito, tá? Quando nós construímos o formulário, aqui, então, essa ferramenta aqui, essa aquarelazinha, é só para personalizar, ou seja, é a responsabilidade do design. O olhinho, eu visualizo a construção dele. Quando eu estou fazendo o formulário, que eu deveria ter começado por aqui, são as configurações. Então, qual é o objetivo desse formulário? Tá? Então, nessas configurações, nós temos essas 3 paletas aqui. Celi, Oi. só um pouquinho, tem uma pergunta aqui, ó. Caroline perguntou: só posso usar vídeos do YouTube ou posso pegar do meu drive e de arquivos do meu computador? Ela vai ter que encaminhar. O ideal é o do YouTube, porque o que é que ela pode fazer? Porque quando ela lança isso, o formulário, ela vai encaminhar para outra pessoa, tá? E assim, quando eu coloco isso aqui, deixa eu voltar aqui para ele, tá? Para a questão. Quando a gente coloca aqui o vídeo, eu quero colocar um vídeo, ele vai pedir, vai sugerir o vídeo do YouTube, porque é o que vai estar logado no Gmail, tá? Quando a gente vai usar, ele estaria como se o drive da gente tivesse muito exposto. Então, para colocar a imagem do drive, ele pega bem, se eu quiser uma imagem do drive. Mas quando é inserir, adicionar vídeo, ele vai pedir esse rapaz aqui, o YouTube, ele vai sugerir daqui. Aí aqui eu pesquiso pelo assunto, ou se eu já tenho o URL, é daqui. Tá? Então, vídeo. Aí, se eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo, quero que os meus alunos vejam. Então, o que é que o professor pode fazer? Ele grava o vídeo, cria um canal lá no YouTube e ele adiciona o endereço do canal dele, tá? Porque ele vai ter vamos dizer assim, esse canal direto do Gmail com o YouTube. Aí o vídeo vai abrir legal. Porque até aqui, quando a gente pede aqui, quando a questão é essa aqui, que é o upload de arquivo. Aqui, deixa eu clicar ele aqui. Quando eu venho aqui para fazer um upload de arquivo, ele até já diz que o upload do arquivo será feito no Google Drive do proprietário do formulário, ou seja, o participante precisa fazer o login no Google quando perguntas com upload de arquivo são adicionadas ao formulário. E aí ele até alerta, compartilha o formulário apenas com quem você confia, tá? Porque aí tem essa questão dessa exposição do Drive. Ô, Celi, Oi. tem uma pergunta também de Francisco. Tá. Como o formulário pode direcionar para outro formulário específico ou com perguntas específicas? Exemplo, nas perguntas gerais, ter uma informação que direcione para um formulário específico. Acho que é usar link, entendeu? Sim. Porque aqui ele vai... dependendo do que ele colocar aqui, ele vai inserir link. Ele pode fazer isso, tá? Ele vai adicionar imagem
e inserir o link. Agora, uma outra ferramenta que a gente coloca aqui, que a gente pode estar utilizando, é não de abrir para outro formulário. É quando a gente criar a sessão, quando ele é teste, ele vai para uma sessão seguinte. Então, quando ele clica no adicionar sessão, aqui no... melhor, é o feedback com base na resposta, então ele vai para uma outra aba do formulário. Tá. Entendeu? Ele vai aqui. É porque deixa eu configurar aqui como tipo teste, tá? Pronto. Aí aqui eu tenho a opção de configurações, porque eu posso fazer essa apresentação, o geral, tá? Esse formulário aqui eu criei, mas eu estava logada com o meu e-mail institucional, tá? Eu vou tirar isso aqui. Então, se eu deixasse isso aqui no e-mail institucional, ele já fica habilitado aqui para ficar restrito aos usuários da instituição, tá? Então, quem tiver logado no seu e-mail de institucional de Prefeitura do Recife é quem poderia responder, tá? Então, aqui eu vou tirar esse logado aqui. Aí a gente tem essas opções do configuração geral, da apresentação ou do teste, tá? E aí é o que a irmã falou, né? Como criar teste, tá? Criar teste é quando a gente vai colocar aqui as respostas que a gente precisa que o aluno dê, tá? Aqui na configuração geral, eu posso escolher se quero coletar e-mails. Então, se eu vou fazer uma prova e quero saber o e-mail do aluno, até para dar um feedback, porque se eu escolher aqui um teste e quero que o aluno responda, assim que ele responder, ele receba a nota, beleza, mas eu posso fazer, tenho a opção de fazer a escolha manual do formulário. Então, eu preciso que o aluno receba via e-mail depois essa nota, tá? Quando eu fizer a avaliação das respostas dele. Posso coletar e-mail. Se eu marco coletar e-mail, eu desmarco coletar, eu não posso pedir recibo de resposta. Para eu pedir recibo de resposta, ou seja, encaminhei o formulário para o professor Marcos Barros, ele mandou um formulário para que a gente respondesse. Se eu quiser ter acesso ao que eu respondi no formulário, eu preciso ter isso aqui, coletar e-mails, tá? Então, a coleta de e-mail, ele só vai estar habilitado aqui com recibo de resposta. Esse recibo de resposta, eu posso escolher se quero receber ou não, tá? Aqui, eu vou limitar uma resposta, se é uma prova, eu posso limitar e posso também configurar o tempo, não é? Como o Marcos falou lá no complemento, coloco lá o tempo. Se é uma pesquisa que eu quero saber como é a coleta de lixo na rua onde eu moro, eu quero que os alunos façam essa pesquisa. Então, eu posso deixar isso aqui livre para que ele, assim que ele responder o formulário, ele habilite o adicionar nova resposta. Tá? Também posso escolher se o participante, ou seja, a pessoa que vai responder o questionário, se ela pode, vamos dizer assim, se arrepender do que respondeu e voltar a editar, marquei uma questão errada. Se isso aqui estiver habilitado, eu posso voltar lá e fazer e retificar, tá? Então, aqui é restrição para quem está com e-mail institucional ou não, limite de resposta, recibo de e-mail
Se eu colocar isso aqui, eu não preciso escrever lá, digite seu e-mail. Automaticamente o formulário vai aparecer, e isso aqui também, recibo de resposta. Se eu marco, eu posso querer que a pessoa escolha se quer solicitar o recibo, ou sempre, se eu quero que o aluno tenha sempre a prova do que ele me mandou, ou de que o pesquisado receba os dados que a gente quer, tá? Descendo aqui, eu vou... E aqui o tamanho máximo, né, dos arquivos, até 1 gigabytes. Mexi aqui, eu tenho que salvar, tá? Se eu não salvar, essa... Ui, foi mal, marquei errado. Essa configuração não vai estar certinha. A apresentação aqui, como é que eu quero que o formulário ele vá aparecer as coisas aqui, tá? Posso pedir mostrar link para enviar outra resposta. Dependendo, se eu estou fazendo uma avaliação com o meu estudante, e eu estou numa sala de aula com vários estudantes pertinhos, usando seus tablets, embaralhar a ordem das perguntas pode ser uma alternativa. Porém, eu não posso estar numerando as questões. Questão 1, 2 ou 3, ou lembram daquele que eu coloquei aquela imagem e depois eu fiz uma pergunta logo abaixo. Se eu coloco isso, ele embaralha, a pergunta pode ser a primeira e a imagem pode ser a última. Então, aqui depende muito do objetivo do trabalho, do formulário que você está fazendo. Mostrar a barra de progresso, um formulário que tenha 10 páginas, então ele vai ter aquela barrinha andando, vamos dizer assim, marcando, né, o que você preencheu. Então, isso aqui depende do que a pessoa queira fazer, tá? Do objetivo. Alterei, salvo. A outra opção aqui é fazer como teste, tá? Criar um teste. E aí, no teste, aqui a gente tem a opção os usuários podem abrir guias ou não. Se eu habilito isso aqui, ele vai poder buscar fila lá no amigo Google. Eu posso ativar o modo bloqueado, e aqui os usuários não podem abrir guias ou outros aplicativos durante a realização do teste. Então, eles precisam usar o gerenciado, né, o Chromebook gerenciado. Então, teria que ativar e salvar. Como eu quero liberar nota. Liberar nota imediatamente após o envio. Gente, isso aqui é massa. Se eu só tenho questões objetivas, é um teste que eu vou criar. Só tenho questões objetivas, o aluno só tem direito a respostas, vamos dizer assim, fechadas. Eu não quero a opinião pessoal do aluno dizendo o que é que ele mais gosta. Por exemplo, aqui eu posso já habilitar isso aqui. Então, imediatamente após o envio das perguntas, o aluno ele vai ter o acesso à nota que ele tirou. Mas se eu tenho questões que o aluno vai escrever, como, por exemplo, qual o bairro que você mora, mesmo que o bairro da escola, por exemplo, o bairro da escola não vai ter nenhuma divergência, né? Então, se a escola é lá em São Martim, todo mundo vai ter que escrever São Martim. Quando eu coloco as respostas lá no formulário, eu dou a resposta que eu quero que o aluno escreva, então, São Martim. Se o aluno escrever com um S minúsculo ou um M, ele vai dar a opção como errada, ou se eu digitar tudo com letra maiúscula, ele pode, na hora de avaliar, ele vai dar a opção de erro. Então, essa opção aqui, quando eu tenho questões abertas, questões discursivas, é interessante que a gente deixe
esse feedback para depois, tá? Para dar depois ele gera, porque o formulário ele gera uma planilha. E nessa planilha a gente vai olhar a resposta do aluno e vai validando isso, tá? Então é interessante que esse botão fique acionado. As pessoas que responderem podem ver. Posso marcar se eles podem ver a resposta errada, se eles podem ver a resposta correta. Posso marcar também para que eles vejam, visualizem os valores de cada questão. Adicionei isso aqui, a gente vai e salva. Então, aqui já vai mudar a configuração do formulário, que é a questão de pontuação, tá? Porque a gente criou ele como teste. Quando eu fizer o formulário, eu estou chegando na resposta, eu acho que é de Carol, que é do duplicar o formulário, tá? Aí aqui, clico para enviar o formulário, eu tenho a opção de posso enviar por e-mail, por link, ou posso colocar o endereço, né, o HTML do formulário, ou seja, o endereçozinho aqui. O que a gente mais usa é esse aqui, que é enviar por link. É o mais, vamos dizer assim, o mais fácil. Eu posso mandar aqui na minha lista de e-mails da escola, ou eu posso usar no grupo, no WhatsApp dos estudantes. Clico aqui no link e a gente tem a opção de copiar esse link bem grande. Eu vou colocar aí no chat. Ele está bem grande. Veja a diferença de tamanho dele. E aqui eu posso marcar esse URL curto. Tá? Então, eu copio, colo aqui no chat. Veja a diferença do tamanho. Aí, esse linkzinho aqui, a gente pode colar nas redes sociais, no WhatsApp, posso fazer uma pesquisa e usar lá o Facebook como processar essa questão, tá? Então, copio o link, posso também enviar já direto, né? Pelo Twitter, pelo Face. Aqui temos 3 pontinhos mágicos. Posso fazer uma cópia. Faço uma cópia da oficina, tá? Tá lá, vai ficar na pasta lá no meu Drive. Posso compartilhar com as mesmas pessoas. Ah, eu não coloquei o colaborador, tá? A gente vai colocar. Não está compartilhado aqui com ninguém, tá? Se eu tivesse compartilhado já com alguém, ele já habilitaria. Então, aqui eu tenho a cópia, ele está abrindo uma cópia. E aqui, como ele é cópia, eu posso fazer as alterações. Tá? Ele deixa que ele aqui vai ser a cópia. Então, aqui a gente pode sair modificando ele. Oficina. Aí, se é o trabalho de outra escola, já coloco. Vou colocar aqui, ó, teste. Você veja que ele... lembra que eu coloquei, quando eu cliquei no primeiro, o título aqui, e cliquei aqui, ele já aparecia. Agora não, ele é fiel, que é a cópia do formulário oficina, tá? Ele não muda para lá, tá? Voltando aqui para ele. Aqui nos 3 pontinhos, se eu não quiser, mas eu jogo para a lixeira. Se eu quiser imprimir, aqui a gente vai, clico aqui em imprimir, então eu vou ter esse formulário no modo PDF, mas imprimível. Se eu quiser adicionar colaboradores,
Quando eu clico aqui em adicionar colaboradores, tem uma Luciana Firmo, que normalmente é nossa cobaia. Tá? Então, Luciana.firmo, a gente manda um e-mail para ela, e se ela está aqui. Quando a gente compartilha, como eu cliquei no e-mail institucional, ele deu aquela mensagem, tá? Está dizendo que ela não está no e-mail institucional. E aqui, olha, quando eu clico no Google Documentos, quando eu quero adicionar, compartilhar com alguém, ele vai dar a opção de leitor, editor ou comentarista. No Google Apresentação, no Google Documentos. No formulário, eu não compartilho, eu envio o link, mas aqui a gente adiciona colaboradores. Ou seja, se ele vai colaborar, ele vai ser editor. Então, automaticamente, a pessoa que for adicionada aqui, nos 3 pontinhos como colaborador, ela vai ser editora, ou seja, sócia proprietária desse formulário. Ou seja, Luciana, que está sendo habilitada aqui nesse formulário, ela pode apagar as questões, ela pode deletar tudo isso, tá? Ela vai ter o poder de trabalhar nele, tá? Voltando aqui para a cópia, a gente vai poder reeditar aqui as questões. Então, aqui onde eu tenho digite seu nome, ele é uma cópia, tá? Mas eu posso editar todo o formulário. Tá? Você pode mudar todas as questões. Aí aqui você altera, tá? Aqui no nome você pode, ele vai dar a opção, você vai ajustar, ele não altera automaticamente. Oficina, aí aqui, ó, o segredo do compartilhar informações é poder transformar aqui, aí você já coloca o nome da outra escola, já busca esse trabalho colaborativo. Aí, outra dica, eu trabalho numa escola que tem 5 turmas de 5º ano, por exemplo, tá? Eu sou professora de português, posso criar o formulário, a professora de matemática pode criar outro, porém, quando a gente coloca aqui, é interessante que cada um faça sua cópia. Então, você compartilhou com um colega, é interessante que cada um faça a cópia dele, porque ele vai ficando, as respostas, elas vão ficando no formulário do professor, tá? Deixa eu ver se está aqui com a resposta. Esse daqui, aqui estão as perguntas dessa pesquisa, tá? E aqui vão aparecer, ele fica, eu até gostei o cardzinho que Marcos colocou, é tipo formulário, né? Perguntas e respostas. Então, aqui a gente vai ter todas as respostas que os alunos deram, tá? E as pessoas deram, os participantes. Então, eu tenho, no resumo, vai aparecer o gráfico de acordo com as respostas, distribuições de pontos, as perguntas que forem erradas, ele vai estar aqui. Temos a pontuação aqui liberada por e-mail. Esse aqui foi o formulário que estava valendo nota. Tá? Então, nessa pesquisa, o gráfico, ele vai ser gráfico de barra, dependendo das perguntas, ou gráfico de coluna, tá? Esse aqui de colunas, acho que é esse, entendeu?
quem é da matemática. E esse é o de barra, eu acho que é isso. Tem a diferença da posição. Aí isso aqui vai de acordo com o tipo de pergunta. Eu posso aparecer também aqui no gráfico, gerado pelas respostas, um gráfico de setor. Tá? E aqui a gente tem uma planilha, e nessa planilha, normalmente assim, quando a gente lança o formulário, que envia o link e as pessoas responderem, ele vai aparecer aqui, tá? As respostas. Aqui tem a planilha, esse botão que ele, clicando nele aqui, eu vou gerar a planilha, eu vou visualizar a planilha que foi gerada de acordo com as respostas dadas. Aqui a gente tem esse outro botão que ele fecha a resposta. Então, a gente tem a opção do cronômetro, quando eu tenho um formulário, que eu quero colocar lá o cronômetro, o aluno vai ter um tempo para preencher esse formulário, ou eu tenho uma pesquisa que aqui a gente não quer mais receber resposta. Então, esgotou o prazo da entrega da atividade ou da pesquisa, então nenhuma pessoa com o link vai conseguir mais responder. Então, aqui esse é um trabalho manual, tá? Vem manualmente e fecha aqui esse botão. Aqui, podemos desvincular o formulário, quebrar esse link, fazer o download das respostas, imprimir as respostas ou excluir tudo e o aluno refaz e começa tudo de novo, tá? Até aí, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas tem algumas pessoas com a mão levantada, não foi, Marcos? Não tem mais. A gente pode perguntar se tem alguém mais agora, viu? Tá certo. Até aí, é porque aqui a gente não dominou ainda tudo, tá? É porque é muita coisa para formulário. E assim, minha irmã, o formulário aqui como teste, a gente vai colocando as respostas, tá? Quando a gente vai criar o teste, ele vai pedir aqui, vai aparecer as respostas, a gente vai poder validar essas respostas aqui. Colocar as respostas corretas e colocar a pontuação. Cada ponto, cada questão, quantos pontos vai receber e como vai ser esse feedback. Aí eu acho que é cenas para os próximos capítulos. Faz de uma só, Felipe, para eles verem como é que bota o ponto e como é que bota a resposta certa. Isso. Pronto. Deixa eu ver. No pedido da coluna, não foi o que eu estava lembrada. Tá. Eu vou aqui para esse daqui. Isso, você sabe estudar isso aqui, acho que é mais fácil. Oi? Se você gosta de estudar. Pronto. Sim, esse daqui, né? Pronto. Esse aqui. Qual vai ser a resposta correta, tá? Clico aqui na resposta, tá? Aí eu tenho que adicionar, se eu quiser feedback da resposta, aqui eu vou marcar. Eu gosto, tá, de estudar, então eu só vou aceitar que o aluno responda sim, tá? E para essa resposta, eu vou dar 2 pontos. Eu vou atribuir. Aqui não tem como fazer resposta números decimais, tá? Então, eu vou ter 1 ponto, tá? Então, você gosta de estudar, eu só vou aceitar se a resposta for sim. Tá? Adicionar feedback da resposta, se eu quiser, para a resposta incorreta, eu vou colocar, vou dar uma mensagenzinha aqui, estudar é divertido. Ou eu posso também aqui, nesse feedback da resposta, tá? Dizer, leia
assista ao vídeo tal, ou leia o texto tal, eu posso adicionar aqui, nesse feedback, um material de apoio para que o estudante vá em busca dessa resposta, tá? Se ele respondeu a resposta correta, eu posso colocar aqui. Estudar é divertido, mas se eu quiser adicionar um link, eu vou pesquisar um link aqui de um texto e vou inserir, tá? E aqui é texto a ser exibido para que o aluno ele estude mais, ou eu posso clicar aqui um vídeo lá no YouTube, eu vou colocar aqui, estudar, um vídeo que ele possa, quando ele errar a questão, ele vá para... Vocês não podem fazer isso não, tá? Veja o vídeo que vocês vão colocar, tá? Então, vou salvar aqui, e aqui ele vai ter Quando ele der a resposta incorreta, ele vai ouvir, vai ver esse vídeo, tá? Marco aqui em concluído. E assim, aqui vai aparecer o total de pontos. Aqui já tem 7, porque eu tinha marcado alguns que já foram. Mas aqui, um exemplo, se eu for... Oh, meu bem. Não é agora. Aqui na resposta correta, tá? Quando eu clico aqui, porque no caso do nome, eu não preciso atribuir nenhum ponto, então não tenho que colocar essa resposta, tá? Então aqui eu só vou admitir essas respostas. Quero dar o feedback aqui na resposta correta, tá? E posso escrever aqui o texto. Muito bem. Salvo. Aí aqui o aluno coloca o concluído, e assim a gente vai fazendo essa pontuação. Eu vou colocar aqui o que a imagem lhe transmite. Eu posso, se eu quiser colocar uma resposta correta, aí eu vou admitir apenas o que eu escrevi com a imagem, melhor, seria com as palavras, né, do mesmo jeito que eu escrevi. Então, se eu não colocar, como lembro que eu coloquei ali para colocar a resposta depois, né, a pontuação depois, tá? Então, aqui, tenho que clicar na imagem, na questão, para habilitar isso aqui, tá? Com base na resposta. Coloco aqui, então, se eu quiser dar feedback, eu coloco. Se eu não quiser, a gente vai colocando depois, tá? Então, aqui, olha, lembro que não marquei essa segunda questão, ele está aqui, marcado, tá? Cidade que você mora. Eu clico nela para habilitar a resposta correta. Então, se eu quiser marcar Olinda, então todo mundo vai ser morador de Olinda. Tá? Até aí, está mais ou menos. Clica nele. É que eu queria mostrar isso aqui também, para a professora da educação infantil. Vou adicionar feedback, tá? Então, vamos marcar aqui 2 pontinhos, enfim. Luiz Felipe levantou a mão. Liga, Luiz. Oi, Celi. Diga, meu amor. Celi, me responda uma coisa. Se eu souber. Todas Não. essas perguntas que você criou aqui no formulário, Sim. existe essa possibilidade de puxar essas perguntas do Google Documentos Sim. automático? Você vai fazer o trabalho, mas que meio que manual, tá? Uhum. Agora, você pode pegar, pronto, é que eu tenho um Google Documentos, tá? Eu tenho um texto que está lá no Google Docs. Pronto, eu posso copiar isso aqui, copio, qual foi a aba? Nem sei mais, viu?
questão demais. Aqui eu colo. Tá? Aqui, quando o texto for muito grande, aqui a gente fazia algumas coisas, por exemplo, da Escola do Futuro, ia lá, colocava o texto. Quando ele for muito grande, tá? Então aqui eu posso colar frases, posso colar um parágrafo maior, isso aqui. Copio lá do meu Google Docs e colo aqui no formulário, tá? Por exemplo. Vou ter um texto bem grande, tá? Mas eu posso pegar esse texto aqui, por exemplo, e posso colar ele com uma imagem, tá? O que é que a gente pode usar? Eu tenho aqui o texto, coloco uma ferramenta de captura, que é um recurso que eu acho melhor do que o captura de tela, porque aqui na captura de tela, aqui eu ia me entregar, que eu saio abrindo as abas e esqueço de fechar. Então, só de formulário aqui tem algumas. Então, essa ferramenta de captura, eita, pronto. Se eu quiser esse detalhezinho aqui, eu abro essa ferramenta, coloco aqui como novo. Essa ferramenta aqui, ela habilita o recorte de formato livre, a captura da janela, então seria só essa aba, ou esse captura retangular. Tá? Eu gosto mais de usar essa captura retangular. Então, clico aqui em novo. Aí ele vai me apresentar esse quadrante aqui. E aqui eu posso pegar só esse detalhe. Eu posso, não quero esse tracinho, eu pego isso aqui. Posso salvar esse texto. Salvo ele, o copio. E posso também colocar ele como uma imagem. Tá? Aí aqui no corpo do meu documento, ele vai como uma imagem. Então, se eu quiser adicionar, deixa que eu tenho. Fazer o upload dele. Acho que na área de trabalho. Olha, aí eu vou ter, ele estava lá no meu Google Documentos, e eu tenho ele aqui. Aí, assim, o bom desse recurso é que esse texto vai como imagem, e se eu quiser dar um destaque do palavras em negritos, palavras em itálico, a gente vai ter liberdade para aparecer nessa imagem, texto, sabe? Então, dependendo do trabalho que o professor esteja fazendo, é um recurso que ele é legal. Outra coisa que a gente também pode estar fazendo aqui é inserir os desenhos no corpo do texto, da atividade, tá? Qual a cor preferida? Celi 926 já, tá, Celi? Tá certo, vamos encerrando, tá? Ó, qual a flor preferida? Então, aqui, se eu coloco aqui, eu posso, nessa opção aqui, de múltipla escolha, tenho a opção de escolher aqui, inserir aqui no corpo do texto desenhos, tá? Então, eu posso colocar aqui rosa, ele vai clicar aqui o desenho da rosa, tá? Então, cada alternativa ele vai
escolhi outra opção. Clico no desenho e ele vai construindo esse texto, as imagens que a gente quer. Então, tanto ele pode aparecer aqui no cabeçalho da questão, tá? Como no corpo da questão. Clicando aqui na imagem, a gente vai poder, quando a gente visualiza, ele vai ficando aqui, um embaixo do outro. Quando a gente for no formulário, ele visualiza, ele vai ficar arrumadinho, sempre um ao lado do outro, tá? Temos aqui ainda as opções de questões, que são a grade de múltipla escolha e a caixa de seleção, que são as colunas, tá? Então, grade de múltipla escolha, eu posso colocar linha 1, que são flores, por exemplo. Aí, aqui na coluna, eu posso pedir para o aluno escrever rosa na coluna 1, tomate na coluna 2, e aí ele vai marcar qual é a resposta correta, qual é que é flor, tá? Aqui, planta. Aí, aqui na coluna, ele vai colocar, se eu tenho isso aqui, linha 1, coluna, as colunas que a gente quer que o aluno vá marcando. Aí, grade de múltipla escolha, ele vai ter que marcar uma das alternativas, tá? Grade de seleção, caixa de seleção, ele pode marcar mais de uma alternativa, tá? Enfim, é por aí, tá? Acho que o formulário, ele é uma ferramenta que ele tem muitas possibilidades, principalmente no trabalho, né, no dia a dia da escola. Ele facilita, agora usar com moderação. Enfim, gente, eu tenho problemas, eu falo demais. Mas vamos lá, vamos abrir as perguntas e qualquer coisa a gente faz uma parte 2 com o teste, com as sessões, indo para a sessão, as próximas sessões. Aí, Poli faz, né? No Word, no Doc, copia e cola. Tu pode tirar a apresentação, Celi? Posso, sim. Fica melhor para a gente ver. Gente, eu acho que assim, a gente está já 9h30, né? São 2 horas já. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode abrir o microfone e falar. Poli fez uma pergunta aqui. Ele é uma ferramenta do caso do computador, né? Do Chrome não tem, do próprio. No caso do meu computador, acho que de vocês devem ter alguma coisa. Deve ser do Windows, né? Do Windows. Do Windows. Então, vejam só, eu queria muito agradecer a vocês, muito a Celi Negromonte também, que fez essa parceria com a gente. Vocês percebem que é muito recurso de uma ferramenta que parece muito simples, que a gente usa muito pouco, né? E a gente usa, eu conversando com o Carol agora pelo WhatsApp, eu acho que eu não uso nem 5% que esse ali mostrou aí. E quando eu comecei a estudar, né? E aí isso gera para a gente muita discussão. Eu comecei a estudar justamente porque a gente está com muitos alunos de mestrado e doutorado nesse momento de pesquisa, e nós fizemos esse curso muito do beabá, mas, logicamente, a gente pode voltar para um outro momento e trabalhar basicamente em pesquisa quanto e quali, começar a trabalhar num trabalho muito mais vertical para investir, porque existe um campo muito bom para trabalhar em relação a isso. E esses formulários podem ajudar muito a gente, porque
quando ele dá o feedback, quando ele dá uma discussão sobre a resposta da gente, é esse lado aí que tem um lado muito positivo. Então, assim, agradeço muito a vocês. Eu vou já pegar esse vídeo da aula da gente, vou colocar no YouTube e mando para vocês por e-mail de vocês. Vou mandar também aqueles links que eu mostrei para vocês no início da aula. É importante também que vocês percebam a necessidade de ver a questão da internet vigiada da gente. E que o professor aqui fazer essa discussão sempre na aula, quando for usar os formulários, quando for fazer pesquisa com formulário, não deixar de falar sobre isso, né? Porque é importante fazer essa discussão. Na próxima semana, eu vou estar com Poliana e Gessiclésia numa formação sobre curadoria, uma discussão muito nova em relação a esse movimento atual. E no final de julho, eu vou estar num grande festival de encantamento e aprendizagem. Mas aí eu agradeço muito a vocês e passo para o fechamento para a Celine Brumont. Então, Marcos, eu coloquei aqui no chat o meu número, tá? Se quiserem anotar, 99980-5394. Se tiverem alguma dúvida, quando forem construir, pode mandar um WhatsApp e a gente tira, porque hoje foi o formulário é muita coisinha para a gente ir tratando, né? A gente não viu tudo, e eu quero agradecer a paciência de vocês. De desculpas por não ter atendido a expectativa de todo mundo. Celi, foi excelente, Celi. Você trouxe a denúncia do formulário e já provoca a gente para uma outra formação, entendeu? Eu acho que é interessante, porque quando a gente vai também para a sessão, essa quebra de sessão, então, a resposta seguinte depende da primeira resposta dada, tá? Então, ele vai para uma outra sessão, aí eu acho que é também interessante a gente depois retomar isso. Então, gente, obrigado e se cuidem, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente.